Amém. Posso? Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui reunidos na casa de Deus, online, né? Para buscar a presença de Deus. Missionária Jacqueline, obrigado pelo convite. Que Deus possa fazer teu projeto crescer cada vez mais e mais e mais, em nome de Jesus. E eu vou estar fazendo aqui rapidinho alguns louvores aqui, só uma introdução aqui, e logo em seguida eu vou estar passando para a palavra. Amém? Deixa eu estar fazendo aqui os louvores. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como Pedro vale pode ouvir. Deus está aqui. Aleluia. Certo como a que ele respiro. Certo como amanhã que se levanta. Certo como Deus Pai pode ouvir. Esperando para dançar. Isso, tua, isso, tua. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado és tu, Pai, quero entre Aninha, acorda ao louvor. Acorde. Faz milagre, Jesus. Faz milagre. Brilhar, Ana, Senhor. amém. Glória a Deus. Então, irmãos, vou estar dando a palavra do Senhor. Quem puder me acompanhar, eu vou estar lendo em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12
Diz assim a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12, diz assim, a respeito de Ana. Demorando-se ela por orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor dos Exércitos. Somente até aí. Irmãos, a palavra que eu vou estar trazendo, essa breve palavra que eu vou estar trazendo aqui para os irmãos nessa noite, diz respeito a algumas situações que nós temos que passar na nossa vida espiritual, na nossa vida como servos de Deus, ou até mesmo, né, para aqueles que estão buscando a presença de Deus, ainda não se formaram na presença de Deus, mas algumas situações que nós temos que passar pela nossa vida e situações que não podem abalar a nossa caminhada, a nossa jornada perante o Deus Pai Todo-Poderoso. Aquilo que nós já decidimos fazer, aquilo que Deus já colocou no nosso coração, aquilo que nós já começamos a fazer, nada pode nos parar, nada pode nos abalar, nada pode atrapalhar aquilo que Deus já determinou sobre a nossa vida e que nós precisamos fazer, que nós precisamos nos mover, que nós precisamos sair talvez da nossa zona de conforto para confrontar coisas novas, para confrontar coisas que nos amedrontam, mas na presença de Deus, com o guia que é a palavra do Senhor, com o Espírito Santo de Deus, nós haveremos de continuar nessa marcha firme, porque a mesma ordem que foi dada a Moisés lá no passado continua sendo a mesma hoje. Para quem já pegou, para quem já foi chamado, para aquele que Deus já levantou, para aquele que Deus já mostrou, a ordem é para marchar e não desanimar e não parar em hipótese alguma. Muito embora em alguns momentos dá-se a impressão que não tem para onde correr, dá-se a impressão que tudo está indo mal, mas nós vamos estar falando nessa noite de situações que nos vão acompanhar durante o nosso ministério, de situações que vão nos acompanhar durante a nossa vida, mas isto não será um empecilho para nós pararmos, para nós desistirmos. E eu te digo mais, nessa noite, Deus quer nos trazer uma palavra de motivação, uma palavra de reforço. Ele quer aqui nos lembrar das promessas que ele fez conosco, para que todo espírito de desânimo fique lá para trás, mas um espírito de ousadia passe a andar conosco cada dia mais, para que os filhos de Deus possam prevalecer na terra e o nome do Senhor seja glorificado, não só hoje, não só essa noite, mas para sempre. E quem andar conosco saberão das vitórias de Deus, porque com aquele que Deus fez aliança, com aquele que Deus chamou, com aquele que Deus mostrou, com aquele que Deus está falando, nós sabemos que as dificuldades virão, mas Deus vai nos honrar se nós permanecermos com a cabeça em pé e não olharmos as circunstâncias, mas saber que no final a esperança, a presença de Deus, o tempo de vitória vai chegar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nesta palavra, irmãos. Irmãos, é por que eu peguei Ana, irmãos? Porque, veja bem, irmãos, uma das situações que todo crente enfrenta, que todo servo de Deus enfrenta, talvez seja a mesma situação que Ana estava enfrentando, meus irmãos. Uma das situações. Irmãos, Ana estava sendo atacada na sua própria casa por Penina. Irmãos, sabe o que acontece? Quando nós decidimos a procurar a presença de Deus, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, os levantes, irmãos, não vai vir às vezes de longe, vai vir de perto. Vai vir, às vezes, de quem divide a cama com você. Vai vir do teu melhor amigo, do teu filho, da tua filha, de quem nós nem imaginamos. Ana estava numa situação onde ela era afrontada dentro da sua própria casa. E desse afronto, irmãos, Ana não desanimou.
Então, irmãos, o que acontece? Agora Ana vai buscar o refrigério espiritual onde ela vai orar a Deus. Aonde está o seu líder, está o seu pastor, está o sacerdote Eli. E agora Eli faz um mau julgamento dessa mulher, a chama de bêbada. E ela não leva isso para o coração, irmãos. E a vida continua, e depois a gente sabe a história. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nem sempre a história é assim. Às vezes, uma crítica dentro do nosso lar, com alguém que anda conosco, que alguém que é da nossa família, pode abater o ministério de alguém aqui nessa terra. E sabe, esse tipo de decepção, irmão, esse tipo de rejeição que Ana estava tendo de alguém dentro da casa dela, da esposa do marido dela, que eram duas esposas. Agora, irmão, não só dessa mulher que vivia junto com ela, mas ela estava tendo um momento de rejeição do seu próprio líder espiritual. E sabe o que eu tenho observado, irmãos? Há muitas coisas que podem parar a caminhada de um crente, há muitas coisas que podem atrapalhar o ministério de algumas pessoas nessa terra. Uma é alguém se levantar de dentro do nosso próprio lar. E a segunda, irmãos, que eu tenho visto isso demais, é quando alguém se ofende com o seu líder. Quando o líder não é espiritualmente um homem de visão, ou pode estar num dia menos espiritual e lança uma agressividade, às vezes em público, às vezes no particular, e isso ofende o coração de muitos. E muitos já pararam no meio do caminho, porque ele não esperava ser ofendido pelo seu líder, aquele que ele admirava, aquele que ele achava que não poderia ter erro. Irmão, mas eu quero te dizer nessa noite, se algum de nós já foi ofendido pelo seu líder, se já foi ofendido por alguém dentro do lar, ou algum amigo muito próximo, essas coisas têm que ficar para trás. Essas coisas não podem nos parar. Essas coisas não podem nos deter. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque Deus é quem nos levantou. E o inimigo vai tentar nos parar de todas as maneiras. Ele vai levantar as dificuldades, vai levantar as agressões. Tudo para quê? Para que nós desistimos, para que nós pensamos em desistir daquilo que Deus colocou no nosso coração. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, essa é uma noite, irmãos, essa é uma palavra que vai tirar qualquer amargura, qualquer rejeição, irmão, do nosso coração, para nos colocar de novo, novamente, na presença do Pai, com tudo aquilo que Deus prometeu, com tudo aquilo que Deus deseja que nós façamos. Quantos ministérios aí parados, andando a passos lentos, porque alguma coisa magoou. Mas nessa noite, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, se existir qualquer coisa no nosso coração, irmãos, vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. E esse é o primeiro tópico que eu vejo, irmãos, uma rejeição que pode ser lançada contra nós. Que isso nos atrapalha de continuar no nosso ministério. Essa é uma das primeiras lutas que eu vejo na nossa vida que tenta nos impedir de continuarmos no projeto tão lindo e maravilhoso que Deus fez para nós. Aquilo que Deus projetou, irmão, é algo perfeito, maravilhoso, que veio do coração do Senhor, que foi mandado do alto do céu para ser colocado na nossa presença. Aí eu te pergunto, o que vai te parar? É a rejeição? É a angústia? É a tristeza? Nada disso te para. Se nós estivermos focados na presença do Pai, se nós estivermos focados na palavra do Senhor, se nós estivermos focados naquele que pode todas as coisas. E o nosso Deus não desanima conosco, Ele não nos rejeita, Ele não nos condena, pelo contrário, Ele levanta os seus pregadores, os seus profetas, para nos motivar e dizer, vem, 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 porque a obra ainda precisa continuar. Vamos desenvolver aquilo que Deus colocou dentro de nós. Vamos desenvolver o ministério, vamos desenvolver aquilo que Deus colocou no nosso coração. E quem é que vai nos parar? Irmãos, em nome de Jesus, nessa noite, se alguém nos ofendeu, se alguém falou contra nós, se alguém lançou alguma setra contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra o casamento, contra a vida espiritual, financeira, profissional, vai ficar para trás. Vai ficar para trás, porque nessa noite, Deus quer levantar um povo diferente. Deus quer levantar alguém nessa noite para voltar a fazer
para melhorar aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Porque o que veio do céu não vai esfriar do nosso coração. Dane-se se alguém nos ofendeu, dane-se se alguém já nos caluniou. O que importa é a presença do Deus Altíssimo. O que importa é o projeto que Deus já desenhou para a minha e para a tua vida. Já está escrito tudo como vai ser. E nós temos que voltar na linha, temos que sermos colocados no prumo de novo, para que o nome do Senhor Deus seja glorificado. Então, irmão, qualquer espírito de rejeição tem que cair agora, em nome de Jesus Cristo. Essa semana, meus irmãos, agora eu vou para o segundo item, segundo tópico. Essa semana eu recebi uma ligação, semana passada, de uma pessoa que entrou num relacionamento, abandonou a América e foi viver um relacionamento no Brasil, sem conhecer a pessoa, porque não tinha condições de viajar para o Brasil. Chegando lá, viveu 6 meses casada e me liga de volta falando, olha, infelizmente não deu certo e agora eu estou separada. Mas, para resumirmos aqui, irmãos, uma coisa que eu vejo na vida de muitas pessoas, e eu peguei lá em Juízes 16:4 a respeito da vida de Sansão. Você lembra que Sansão era um homem de Deus? Sansão era um homem cheio do Espírito, cheio do poder de Deus, fazendo coisas grandiosas para o Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque essa pessoa esse caso que eu acabei de citar aos irmãos, também era uma pessoa de Deus. É ainda. Mas estava realizando coisas grandes para o Senhor. Pregava, fazia reunião de oração, profetizava, era uma bênção. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que existem momentos na vida do homem ou da mulher que pode passar como um passarinho encantado diante dos nossos olhos e, de repente, aquilo que Deus preparou para nós, como foi o caso de Sansão aqui, ele desviou o foco das coisas de Deus e focou em algo que o coração dele se apaixonou, algo que foi lindo aos olhos dele. Eu não estou falando só em questões carnais, em questões sentimentais, mas eu estou falando qualquer coisa que tira nossa visão, que venha baixar a nossa fé, que venha nos tirar da presença de Deus, como foi com esse homem Sansão. Tem que ser retirado da nossa presença. Não pode ter competição, irmãos, entre a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou conosco e aquilo que o mundo sempre vai nos oferecer. Porque da mesma maneira que Sansão entrou numa cilada que o inimigo colocou diante dele, todos os dias, todas as noites, todas as semanas e todos os meses, povo de Deus, sempre será lançado diante de nós alguma coisa para nos desviar o foco da presença de Deus. E sabe por que nesse segundo tópico eu volto a falar de Ana? Porque aquilo não tirou o foco de Ana. Ana continuou orando, Ana não se magoou com Eli, Ana voltou para casa, Ana fez um voto com Deus. E Deus abençoou grandemente Ana. Então eu te digo uma coisa nessa noite. Se eu e você queremos ter o melhor de Deus na terra, queremos saborear as promessas do Senhor, eu te digo uma coisa, não desvie os teus olhos da casa do Senhor. Não desvie os teus olhos daquilo que Deus já começou a fazer na tua vida. Não desvie, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus é o mesmo que está na minha vida, que estava na vida de Sansão, que operava grandes coisas, que também está na tua vida. Irmãos, nós temos condições de fazer coisas grandes para o reino do Senhor, que a nossa mente estiver focada na presença do Pai. E eu te digo mais uma vez nessa noite, nada, irmão, não deixe nada que brilhe, tirar os teus olhos da casa do Senhor, da presença do Senhor, porque de tempos em tempos o inimigo vem lançando pérolas preciosas, ouro, coisas maravilhosas, mas se tira da presença do Senhor, se traz confusão, se traz angústia, tais coisas não procedem do reino de Deus. Irmãos, nessa noite nós possamos abrir os olhos e permanecer assim como foi Ana, irmãos, fiel na presença do Senhor, fiel na presença do Pai, firme na oração, firme no voto que nós fizemos com Deus, para que lá na frente
nós possamos estar gerando coisas grandes, como gerou Ana, irmãos, como gerou Ana. Irmãos, e agora eu vejo aqui, ó, um outro caso aqui em Lucas, no terceiro tópico, Lucas capítulo 15, 11. Você lembra do filho pródigo? Quando o filho pródigo chegou para o pai e falou, pai, não estou feliz, não. Eu estou querendo ir embora. Me dá aí a minha herança, porque agora eu vou embora. Eu vou partir. Não me interessa mais isso. Irmãos, eu vi que Ana, né, foi ali rejeitada e passou por cima da coisa. Agora eu vejo que o pai daquele menino deve ter se sentido muito rejeitado, irmãos. Porque como que pode um filho chegar para o pai e dizer, olha, eu quero a minha parte agora, porque você ainda está vivo, mas eu quero a minha parte. Uma ofensa tremenda. Irmãos, eu tenho observado, não só aqui na América, mas no Brasil, por alguns lugares onde eu tenho passado, que está tendo uma guerra, muitas vezes, dentro do lar, entre pai e filho, mãe e filho, porque aquela essência do filho obediente, muitos têm se perdido por aí, irmãos. Os filhos quase que estão, muitos quase batendo nos pais, fazendo coisas agravantes, irmãos. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos, e às vezes na nossa vida, no nosso ministério, para aqueles que têm filho, uma hora ou outra vai acontecer alguma situação em que o filho vai se levantar contra o pai ou contra a mãe, e aquilo não pode também atrapalhar a vida de nós, não pode atrapalhar o ministério que Deus colocou na nossa vida. E agora eu volto a falar de Ana novamente, por Ana ter permanecido fiel na presença do Senhor, não ter se ofendido, não ter sentido traída, não ter se decepcionado. O que aconteceu, irmãos? Ela fez um voto. Ela fez um voto com o Senhor. E o que aconteceu? Deste voto nasceu Samuel. Então eu quero dizer uma coisa, irmãos. Não importa o que esteja, às vezes, acontecendo na nossa vida, que seja uma rejeição, que seja uma traição. Por que eu trouxe esse assunto do filho pródigo? Porque, às vezes, irmão, as famílias, às vezes na igreja nós estamos tudo bem, está tudo bonito, está tudo engraçadinho, está tudo lindo, maravilhoso. Mas quando se volta para casa, o pau está quebrando. Quando se volta para casa, filho não fala com o pai, filho não fala com a mãe, e irmão não fala com o irmão, tia não fala com o tio. Está uma grande desordem. Irmãos, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde a presença de Deus entra, ali há transformação. Eu e você sabemos que um dia nós já fomos pessoas terríveis, que às vezes fazíamos coisas que não agradavam ao santo Deus Pai Todo-Poderoso. Mas um dia Deus entrou na nossa vida e nós começamos a ter uma visão diferente de família, de filho, de pai, de irmão, de igreja. E eu venho te dizer nessa noite, irmãos, nada pode te afastar da presença do Senhor. Nem filho, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem pastor, nem alguém que você já até amou no passado pode te afastar da presença do Senhor, porque foi um amor doido na vida de Sansão que tirou aquele homem da presença do Pai. E eu sei, irmãos, que às vezes a gente não controla o nosso coração, mas se tirou da presença de Deus, não é coisa boa. Se está afastando, se está esfriando o nosso coração, não é coisa boa, meus irmãos. Irmãos, então eu quero te dizer nessa noite, não importa os acontecimentos, porque de tempos em tempos vai aparecer alguma coisa para nos tirar da presença do Pai. Vai ter alguma coisa que vai nos tirar na presença do Pai, irmãos. E essas lutas vão nos acompanhar. Luta de família, lutas espirituais, lutas físicas, todo tipo de luta. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu comecei a me lembrar de Noemi também, irmãos, de umas das dificuldades que passou na vida de Noemi e que às vezes acontece na nossa vida e que fica um rancor, uma angústia no nosso coração, que existe uma trava que nos impede de seguir adiante, de fazer a obra de Deus. Imagina como estava Noemi, irmãos, quando perdeu o seu filho, quando perdeu o seu marido, depois perde o filho, perde os dois filhos, perde o marido, perde a beleza, deixa de ser aquela mulher audaciosa, grandiosa e volta para sua terra arrasada. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que mais machuca o ser humano e vai acontecer na nossa vida durante a nossa caminhada, irmãos,
é que uma hora ou outra, um dia ou outro, um mês ou outro, um ano ou outro, vai ser tirado um ente querido da nossa vida. E essa dor arrebenta, nos machuca, mas isso também não pode nos tirar da presença de Deus. Nós podemos sentir tristeza, ficar angustiados, sentir uma tristeza muito grande, mas isso também não pode nos tirar da presença do Senhor. Irmãos, sabe o que acontece? São muitas coisas para nós lutarmos. É luta todo dia, é agressão verbal todo dia, é agressão financeira, é muita coisa, irmãos. E eu te digo uma coisa: aqueles que permanecem na presença de Deus, aqueles que continuam firmes na presença do Pai, receberão a honra de fazer a obra do Senhor nessa terra. Eu venho te dizer aqui nessa noite que nada pode te abalar, que nada pode te afastar dos caminhos do Senhor. Não importa o que aconteça, irmãos, o nosso foco tem que ser Jesus. O nosso foco tem que ser como Ana fez. Clamou ao Senhor, aos pés do Senhor, fez um voto com Deus, e naquele momento ruim da vida dela, onde ela não gerava, onde ela era agredida em casa, onde ela era agredida para o seu pastor, o que aconteceu? Esta mulher gerou um grande profeta. Eu quero te dizer que na minha e na tua vida, quando as coisas não estiverem bem, quando nós estivermos sendo agredidos ou coisas piores, nós estamos prontos para gerar uma bênção gigante nessa terra. O que eu quero te dizer nessa noite é que eu e você ainda temos condições de gerar coisas grandes na presença do Pai, gerar o sobrenatural de Deus, gerar coisas que vão deixar o homem de boca aberta. Sabe por quê? Aqueles que caminham com o Senhor serão grandes nessa terra. Aqueles que caminham com o Senhor, as suas orações serão lembradas. Aquele que caminha com o Senhor não desanima, não se abate, não fica triste, talvez por um pouco tempo, mas a esperança de saber que Deus é com ele, que Deus está trabalhando, que Deus está movendo a água, tudo isso nos traz mais autoridade, mais presença do Senhor. Sabe em que momento isso acontece? É quando Deus abre a porta ao nosso favor. É quando Deus derrama sua graça ao nosso favor. É quando Deus faz como Ana, faz ela gerar um filho, faz ela gerar um profeta, faz ela gerar um homem de Deus, irmãos. E tudo aquilo foi bênção para o Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, não desanime, nem deixe o teu coração entristecer. Pelo contrário, reanima, tenha ânimo, reforça, porque nessa noite Deus quer fazer conosco uma nova aliança, para nós irmos mais adiante, para nós continuarmos buscando a presença do Pai, para nós continuarmos orando, buscando a presença de Deus, para que nós possamos gerar, no pior momento da nossa vida, algo sobrenatural para Deus. O que Deus está nos convidando, irmãos, nessa noite, é nós fazermos algo mais para o Pai. O que eu vejo é que tem muitos de nós aqui, durante essa ministração, que nós já estamos num divisor de água, onde está para explodir, onde está para acontecer algo grande, mas ainda não aconteceu, porque talvez alguma dessas coisas que eu falei aqui essa noite tem nos impedido de atravessar, tem nos impedido de passarmos do outro lado da terra prometida, daquilo que Deus falou. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, desperta o homem e a mulher de Deus que há dentro de você, desperta para fazer as boas novas do Senhor, anima o teu coração, peça a Deus para renovar o teu espírito, renovar o teu corpo, renovar as tuas emoções e entra para fazer a maravilha que Deus já determinou sobre a minha e a tua vida. Deus está esperando um passo nosso para que Ele possa completar a boa e maravilhosa obra que já foi prometida lá atrás, que muitos começaram, que muitos vieram, mas no meio do caminho parou. Ó Santo Deus de Israel, esta é a minha oração para a tua vida nessa noite, para que tu levante, para que tu erga a cabeça, para que tu lembre das promessas que Deus fez, para que tu lembre que Deus é um homem que cumpre as suas palavras, que o nosso Deus, Ele é soberano e que nada vai nos impedir, que nada vai nos atrapalhar, mas nós temos que continuar como Ana, irmãos,
firmes na presença do Pai, sabendo que nenhum tipo de joio, nenhum tipo de agressão, nenhum tipo, irmão, de traição vai nos tirar da presença do Pai. E nós vamos gerar, irmãos, o sobrenatural de Deus na terra. Eu quero que nessa noite, irmãos, você venha despertar o teu ministério. Aquilo que está travado na tua vida, vai levantar em nome de Jesus. Creia no poder de Deus. Creia que o Senhor é contigo. Creia até mesmo na tua oração. Creia que quando tu ora, o inimigo tem que bater em retirada. Creia que quando você determina alguma coisa, se Deus concordar, está finalizado. Creia no poder da autoridade que Deus te deu. Use, irmãos, aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Se é desejo de profetizar, profetiza. Se é desejo de pregar, prega. Se é desejo de cantar, cante. Se é desejo de evangelizar, evangelize. Se é desejo de ajudar na igreja, vai adiante. Parte para cima, irmãos, porque eu te garanto, tem algum lugar que você se encaixa. Tem algum lugar que você vai ser útil. Abra os teus olhos e peça para Deus te mostrar, porque existe um lugar onde o ministério que está apagado vai se incendiar. Existe um lugar onde você será lembrado e será chamado e o nome do Senhor será glorificado. Irmão, sabe o que eu vejo nessa noite? Que tem muita gente parado, que está em lugar errado, que não está tendo oportunidade. Mas Deus vai mostrar o caminho certo. Deus vai direcionar o caminho certo. E vai ter ministério sendo levantado nessa noite. E vai ter ministério que vai voltar a profetizar, que vai voltar a cantar, que vai voltar a pregar, para que o nome do Senhor seja glorificado. A palavra dessa noite é para nós despertarmos, mantermos firmes na presença do Senhor e não olharmos para nada, não olhar para quem nos criticou, não olhar para quem nos abandonou, não olhar para quem a gente achou que ia nos ajudar e não ajudou. Sabe por quê? O nosso caminho não está focado nem na esquerda, nem na direita. O nosso caminho é olhar para a presença do Pai, olhar para aquilo que pode todas as coisas, que caia por terra todas as decepções, que caia por terra toda angústia, mas sabendo que ali na frente está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo, e aquilo que Deus determinou sobre a minha e a tua vida, irmãos, não vai passar em branco. Vai acontecer em nome de Jesus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Se você der o primeiro passo, Deus te ajuda. Se você levantar as mãos para orar, Deus segura para que o fogo caia. Se você abrir a boca em nome de Jesus Cristo, Ele vai colocar as palavras certas, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que dá vida nova, a palavra que cura, a palavra de renascimento, a palavra de poder. Se você fizer a tua parte, Deus garante a dele. Sabe por quê? Deus nos chamou, Deus nos comprou com sangue carmesim. E nós não fomos, irmãos, colocados nessa terra para sermos derrotados, para sermos vítimas, para sermos humilhados. Pelo contrário, nós somos filhos do rei, cheio do poder, cheio da autoridade, cheio da misericórdia, cheio da sabedoria. E Deus está chamando eu e você para fazer a obra do Senhor. Caia por terra qualquer timidez, caia por terra qualquer espírito, irmãos, que não seja de acordo com a palavra do Senhor, que fique para trás aqueles que não andem conosco, que fiquem para trás aqueles que não sirvam o Senhor, que fiquem para trás aqueles que não querem cooperar conosco. A misericórdia do Senhor os alcançará, mas quem quiser nos atrapalhar, quem quiser segurar o nosso ministério, sai da frente, porque Jesus está vindo e com Deus nós vamos passar por cima das dificuldades, vamos voltar a fazer ou começar a fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Anima o teu coração, desperta o fogo da tua alma para fazer a obra do Senhor. Lembre-se que Deus é Pai, que Deus te chamou, que Deus te deu audácia, que Deus colocou um
espírito de audácia sobre a minha e a tua cabeça. E nós temos que fazer a nossa parte. Desperta nessa noite. Desperta para fazer a obra do Senhor. Porque estão pregando, estão falando e está acontecendo. O fim se aproxima. Os tempos estão se findando. E nós não podemos esperar o neto se formar. Não podemos esperar o filho crescer. Não podemos esperar o marido se converter. Não podemos. Nós temos que agir segundo a vontade de Deus o mais rápido possível, com autoridade e sabedoria, para o nome do Senhor seja glorificado. As almas estão perecendo, o povo está carente, a sede está sobre a terra, e o tempo de pregar é nosso, o tempo de evangelizar é nosso, a autoridade está conosco. Vamos sair, irmãos, evangelizando, pregando a palavra do Senhor, levando a santa palavra com autoridade, que nessa noite Deus coloque sobre a tua vida um dom espiritual, algo sobrenatural, que a partir de hoje ninguém mais te reconheça, porque tu terás tanta sabedoria, tanta audácia do Pai, tanto poder, que aonde você entrar, a perna do homem vai tremer, como era com Samuel, porque Deus estará contigo, Deus estará derramando das bênçãos dele, a autoridade de Deus venha sobre a tua cabeça nesta noite. Uma coisa, Deus tem chamado alguns para fazer a obra dele de uma maneira diferenciada, porque a maioria prefere os prazeres da vida, a maioria prefere o bem-estar, prefere a cama, prefere o natural desta terra, mas existe uma pequena minoria que Deus chamou para evangelizar, para dar autoridade, para abrir a boca, para abraçar, para ensinar as coisas boas do reino. O nosso Deus é soberano, os olhos dele estão sobre a terra e os olhos do Senhor estão sobre eu e você. E é agora o nosso tempo, chegou agora o nosso momento, que caia na tua vida uma unção diferenciada. Saia correndo para fazer a obra do Senhor. Santo Deus, Santo Deus, se nós formos olhar, irmãos, para quem não critica, se para a gente for olhar para quem olha para nós e fala, isso aí não é de Deus, se nós olhar para quem fala, ele está em pecado, não vai lá não, se nós formos olhar para quem fala, aquilo dali não vai longe, se nós formos olhar, irmãos, falando, aquele dali não cuida bem da casa, dane-se, nós estamos vindo na presença do Pai, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa alma, Deus conhece o nosso joelho, Deus sabe o amor que tu tem pela tua família, Deus sabe o amor que tu tem pela igreja, Deus sabe o temor que tu tem de Deus, que isso ninguém sabe, isso ninguém comenta, mas falarem mal está cheio, mas Deus é justo, Deus é fiel, Deus cuida dos seus. E nessa noite, Deus derrama da sua graça sobre a minha e a tua vida, para nós sermos diferenciados sobre a terra. Receba a palavra do Senhor. Assim como Ana, permaneça firme na presença do Pai. Assim como Ana, continua orando. Assim como Ana, não deixa nada em questões espirituais te abalar. Não deixa ninguém da igreja te abalar. Pelo contrário, ore a Deus pelos teus inimigos e por quem te agrediu. E continua fazendo a obra do Senhor. Continua marchando na presença do Pai. Porque o menorzinho entre nós é um gigante diante do Senhor. E aquele que experimenta ter a soberba, que se acha grandão, Deus vai lá, fecha a igreja dele. Deus vai lá e muda ele de país. Deus vai lá e muda ele de região. Deus manda ele para o deserto de novo. Sabe por quê? Porque isso também é obra importante para Deus. É alma importante. Só que Deus precisa trabalhar com ele. Mas não é sobre esses que eu quero falar. Eu quero falar sobre eu e você. Nós estamos fazendo a obra do Senhor? Será que Deus vai ter que entrar no teu quarto, descer do céu para falar contigo? Será que somente a palavra não te basta? Será que eu e você não estamos exigindo muito de Deus? Onde está o profeta para falar conosco? Pois aqui está o profeta com a profecia. Pois aqui está a palavra que muda e toca o meu e o teu coração. Levanta e vamos fazer a obra do Senhor. Vamos buscar a presença do Pai e a autoridade na terra. Seja o menor aqui nesta terra,
na tua igreja, mas diante de Deus, tu serás chamado de servo fiel. Esta é a minha mensagem da noite. Que Deus possa tocar no teu coração. E eu acho que Deus falou aqui hoje com missionários, evangelistas, pastoras, pregadores, servos, dizimistas, limpadores de igreja, obreiros. Todos que estão aqui nessa live têm um ministério a ser feito. E Deus haverá de queimar o teu coração. E tu não terá paz. Sabe aquela paz assim que fica queimando? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer? Pois será. O próprio Espírito estará falando comigo e com você, abrindo os nossos olhos com todo o amor de Deus. Nós vamos fechar os nossos olhos para dormir. E quando acordarmos, o Espírito já estará falando a nós o que nós temos que fazer. Vamos voltar a fazer a obra da melhor maneira possível. Mas eu já faço. Vamos melhorar. Mas eu já... Vamos melhorar. Porque nós vamos trazer uma perfeição tão gigante que o homem vai desconhecer quem nós somos. E o Senhor Deus vai se alegrar de saber que nós estamos fazendo não o melhor, mas o melhor dos melhores será a nossa dedicação. Essa é a minha palavra que eu deixo para vocês nessa noite. Eu quero fazer uma oração para todos. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, aqui está os teus filhos, Senhor. Obreiros, missionários, evangelistas, pregadores da tua santa palavra. Santo Deus de Israel. Senhor, 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 eu sei que o tempo está se aproximando cada vez mais, Senhor. E a tua palavra, Pai, é uma palavra de amor e de advertência. Porque tem muitos que já poderiam estar andando em terras distantes, mas alguma coisa os magoou e eles não foram tão longe. Mas em nome de Jesus Cristo, o despertar de Deus está nessa tela, nessa noite. O despertar de Deus está com aqueles que vão ouvir e já ouviram essa palavra. Porque Deus nos chama para uma obra diferenciada, uma obra de amor, uma obra de carinho, mas é tempo de fazer a obra do Senhor. É tempo de nós olharmos para Deus e não para as coisas da esquerda e para a direita. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa todos que estão nessa live e abençoa todos que vão ouvir dessa santa palavra. Abençoa, meu Pai, abençoa os filhos, as filhas, as famílias, abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Mas eu te peço mais, meu Deus, que nessa noite tu nos envolva com um dom espiritual diferenciado, porque nós precisamos dessa armadura, nós precisamos do teu poder, Senhor, para irmos mais longe. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.